Olá, você que está aqui comigo hoje no meu canal Mente Holística Cast. É um canal onde eu abordo, né, uma filosofia holística, porque a gente trata do homem integral, corpo, mente, espírito. E hoje eu estou aqui com a convidada, assim, um pouco longe, mas assim, próxima aqui de mim, no sentido, né, porque facilitou muito a nossa tecnologia, a nova tecnologia, então ela está aqui bem pertinho de mim. E a gente vai falar sobre um tema que é muito sensível, né? A gente vai falar sobre o luto, sobre os aprendizados disso, porque ela é escritora, ela mora em Lisboa, e é assim, e eu estou muito honrada de falar com ela, dela ter aceito esse convite. É a Camila Scrivano, porque esse nome Isso. também, né, já é um nome especial que significa aquela que escreve, aquele que escreve. Então vocês imaginam como nós vamos ter uma conversa boa e fluida aqui com a Camila. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Isa. Muito obrigada. É um meu prazer estar aqui. Eu estou muito contente. Primeiro, porque eu sou a pessoa que tem a oportunidade, ou tive a oportunidade, de ver o seu livro em construção. E nem sei se eu podia falar do best-seller do seu livro. É uma alegria ver essa sua conquista. E para mim já é demais, assim, já é realmente um super privilégio. Mas, para além disso, é também uma delícia poder falar um pouco desse assunto que a gente percebe que, principalmente na cultura ocidental, é tão, em várias culturas, na verdade, é tão evitado, Exato. que é o luto, que é a despedida, que é o depois, né? Por que que isso acontece? O que que acontece? Porque, no fundo, a gente tem só uma certeza na vida, e essa certeza é de que a gente vai passar pela morte pela Então, nossa, pelas pessoas próximas, e enfim. Então, é isso. É um prazer poder falar também sobre isso, mais um pouquinho. vai ser ótimo mesmo, mas primeiro a gente quer saber assim a Camila, porque, né? Você é brasileira, mora aí, já viajou, morou em outros países, se tornou escritora também, né? Quer dizer, você trabalha nessa área e você tem várias habilidades, né? Que a gente vê no seu currículo. Então, assim, o que é que te levou para tão longe? Assim, a questão de escrever, qual o sentimento, qual foi a mensagem que você quis, né? E quer passar para o mundo? Bom, são duas coisas diferentes. Então, vamos lá. Sim. Eu vim para a Itália 8 anos atrás. Eu saí do Brasil para vir para a Itália. Eu vim como missionária de uma igreja cristã, um grupo missionário, para falar do Evangelho, né? Perfeito. Nesse grupo na Itália. E foi por isso que eu saí. Eu não saí por causa de dinheiro, não saí por causa de sucesso ou de emprego. E não tem problema nenhum quem faz isso, né? Só que a minha estrada é um pouquinho diferente. Sim. E aí o meu tempo ali acabou. Então eu saí do Brasil em 2016 por causa disso. Dali eu fui morar na França. Então passei por Paris. O objetivo principal, bom, inicial, era ficar 10 anos. Eu fiquei 7 meses e aí viemos para Portugal. Ah, Chegamos em Portugal em janeiro de 2020, que quase antes da pandemia, assim, bem pouquinho começou a pandemia, e cá estamos por enquanto, há quase 5 anos. Tive passagens por Irlanda, outros lugares um pouco mais curtas, mas em suma é isso. uhum. Eu sempre acreditei que a vida tinha que ser construída. Eu nunca acreditei muito nessa coisa de destino. Claro, eu sei que tem coisas que têm um propósito, têm um motivo, têm uma razão de ser, mas eu também acredito muito no poder da escolha. Sempre acreditei. Acho que meu pai me ensinou muito isso, né? Meu pai era muito, ainda é muito fora da caixinha. Aham. E imagina ele com 8, eu tinha 8, 10 anos, ele me ensinava o que era paradigma. Pensa, na Imagino. década de 80, uma loucura. Cabeça aberta. E, né, exatamente. E eu venho de um contexto que me favoreceu muito nesse sentido, porque eu nasci em São Paulo, sou ítalo-brasileira, mas eu nasci em São Paulo e eu vivi em São Paulo 30 e poucos anos. E minha família ainda mora toda em São Paulo. E tanto meu pai quanto a minha mãe era museóloga, historiadora, quer dizer, Hum, vinha das artes, vinha da história, dos escritos, era uma ávida leitora e estudiosa. Falava 5 línguas. O meu pai, não. Assim,
não no sentido de que ele não fala tantas línguas, mas o meu pai sempre foi das artes. Aham. Então, meu avô era escritor de peças de teatro, a minha avó participou das peças de teatro, ganhou prêmios, o meu pai também, a minha tia, eles já Nossa. escreveram livros. Então, eu não peguei, eu esqueci de pegar, mas eu tenho um livro, por exemplo, que eu consegui comprar agora recente, que meu avô escreveu de poesias em 1941. Nossa. Então, é, É a um escrita na legado nossa família realmente. é um legado. Exatamente. A escrita na nossa família é uma coisa que sempre fez muito sentido, Uhum. né? Não só pelas cartinhas, mas os poemas que meu avô fazia quando era criança. Então, todo um pouco dessa magia, assim, para nós sempre fez muito sentido. Então, escrever e ler para mim sempre foi uma coisa muito orgânica, muito Aham. natural, muito minha, né? E eu me lembro que eu comecei meu primeiro livro Aham. foi com 8 anos na escola, quando eu tive que fazer um trabalho de escola, e eu mandei todo mundo embora do grupo, fiz o livro. Que legal. Ousada também. E aí depois passou, eu cresci e tal. Fiz publicidade, né? Onde meu curso tinha 8 semestres de redação. Também tinha outros semestres de desenho, até hoje não aprendi nem a desenhar um palito, mas enfim, eu Aham. tive 8 semestres de redação, enfim. Então, a escrita sempre fez muito parte, mesmo quando eu não reconhecia isso, né? Sim. Tive momentos na minha vida em que eu senti que eu me perdi de mim, e aí muitas coisas ficaram para trás, entre elas a escrita, né? A música, a escrita, a dialética, um Aham. monte de coisas. E aí, num dado momento, depois de um processo de cura, né, intenso, eu chego num ponto onde eu me reencontro e aí eu começo a resgatar, então, aquelas coisas que sempre deram sentido para mim, que elas estavam perdidas. Entre elas, a escrita. Uhum. Então, em 2011, eu criei um blog para mim. Então, eu tenho um blog desde 2011, que eu escrevo um monte de coisa lá, não deixava ninguém ler. Ah, Ainda não deixo. Não, ainda não deixo. Aquele lá deixa só para mim mesmo. ah. E sempre escrevi. Primeiro, 2015, eu sentei para escrever meu primeiro livro, nunca terminei. Mas eu percebi que faltava método, faltava estrutura mesmo. E aí, mais recentemente, eu fui investir de fato em formação para isso, né? Em Sim. método para isso. É diferente quando você vai fazer sozinho e quando você vai fazer com alguém que sabe do caminho, né? Com Encurta certeza. caminho, corta o caminho, evita que você tropece nas pedras, porque tem pedras, né? Sim. E aí, com esse método, as coisas começaram a fluir. Aí sim, já publiquei então três. Na verdade, assim, se a gente for contar de verdade, nos últimos anos foram 6 livros, mas foram 2 publicações, 3 publicações, na verdade, de livros escritos independentes. Uhum. Dois que foram colaborações de coletâneas e um que foi a 6 mãos. Então, Nossa, que é toda legal. uma É, uma variedade de coisas. exatamente. E aí esse que você fez, que, né, que foi é a razão do início aqui, né, da nossa conversa, você lançou ele quando, Camila? É o... Então vamos lá. Esse livro que você está falando, que é o Quando Você Foi Embora, Você tem ele até ele foi aí, né, publicado. para mostrar para a Eu turma tenho ele aí. aqui, eu tenho, peraí, É, vou mostrar aqui. aí, Quando sim, Você Foi Embora, sim. aqui. Essa pessoa da capa é a minha mãe. Perfeito, tá bem visível. Eu brinco que se ela tivesse aqui, ela jamais teria autorizado essa foto, porque ela detestava sair em foto. Entendi. E pronto, e aí assim, esse livro nasce do momento em que eu tenho a necessidade de lidar com a ausência dela, com a Sim. morte dela. Uhum. Eu não sabia exatamente como lidar. Bom, antes dela morrer, ela morava no Brasil, eu morava aqui em Portugal. Nós nos falávamos sempre. E eu todos os dias pegava o telefone para ligar para ela depois do trabalho. E aí eu pegava o telefone e aí eu recebia sempre a mesma notícia do meu cérebro. Ela não vai atender. É, Todos os dias eu sofria a mesma dor. Chegou uma hora que eu falei, não, pera, tem que ter um jeito mais inteligente de fazer isso. E aí fui conversar com algumas pessoas que já estavam passando pelo luto há algum tempo.
E uma delas me deu algumas dicas de como ela enfrentava. E eu falei, não, peraí, fazer um negócio mais inteligente. Ao invés de tentar ligar para ela ou tentar mandar mensagem no WhatsApp, eu vou escrever cartas. Entendi. Então, eu comecei a escrever cartas para ela, como se eu estivesse contando aquilo que eu ia contar para ela por telefone. E aí, Perfeito. claro, na verdade, eu conto das coisas que eu estou vivendo ali logo em seguida da morte dela. Essas cartas, elas não eram inicialmente para ser publicadas, porque eu achava que não. Uhum. Falei, ninguém vai se interessar por isso. Mas aí eu percebi que a gente tem muita literatura técnica, Sim, mas tem pouca literatura humana sobre certos assuntos. sim. E aí a minha tia me encorajou, falou: não, você precisa publicar. E foi assim que eu fui atrás, então, de meios para fazer essa publicação. Então, ele foi publicado em dezembro do ano passado. Então, é o que, assim, me chamou a atenção mesmo, né, esse tema e seu, como a gente sabe, né, é um assunto sensível, muitas pessoas não gostam de falar sobre isso, né, a gente, às vezes, a dor é tanta que não consegue enfrentar, então eu entendo que esse tipo de leitura, né, de alguém que coloca isso no mundo, contribui muito, sabe, para a autoconsciência, para a gente entender, né, que a gente está aqui, a vida é passageira, mas então por isso que eu achei assim muito, muito lindo, sabe, você fazer isso. Eu vi que você já dá palestras, né, também, porque Pois é. então, aí você vai contar agora um pouquinho também, né, do conteúdo, sei lá, nós vamos aqui conversar, vamos lá. E aí, Camila, eu estou muito, como diz minha neta, muito empolgada. Muito obrigada. Sabe o que que é? É assim, a gente lança um livro, né? E a gente nunca tem muita noção dos desdobramentos daquilo. Uhum. Na verdade, quando nós tomamos decisões que mudam a nossa vida, tem até um pouco a ver com o próximo livro que sai agora dia 6 de agosto, spoiler. Mas quando nós tomamos algumas decisões nas nossas vidas, às vezes a gente não tem noção do desdobramento daquilo. Exato. A gente não tem noção do impacto que aquilo vai causar. Então, eu publiquei não com a expectativa de que alguém realmente lesse, assim, sabe? Eu Era meu primeiro entendo, eu livro. entendo, eu estou nessa hora, né? Você me ajudou nisso. Então, Eu- você me entende bem que você publica, você fala assim, bom, se alguém lê, tá bom, né? Se alguém não lê, tá bom. É mais para que eu vença Exato. essa barreira dentro de mim e eu vou publicar. Mas aí aconteceram várias coisas interessantes, porque eu comecei a receber feedbacks, as pessoas realmente leram. Elas compraram e leram, isso foi muito assustador. E aí, Exato. quando elas começaram a ler, eu recebi feedbacks assim: pois é, eu achei que. Eu comprei só para ajudar, porque inicialmente algumas pessoas compraram mesmo porque eram minhas amigas, porque ficaram contentes que eu estava escrevendo e tal, ou por curiosidade, porque conheciam a minha mãe, enfim. Mas aí as respostas foram: eu comprei por curiosidade, ou comprei para ajudar, e eu percebi que, na verdade, o seu livro não é só sobre quem morreu, é sobre quem está vivo. Uhum. E, no fundo, essa leitura mudou a minha percepção sobre as minhas relações atuais. E eu ouvi isso várias vezes. Sensacional. E isso foi muito legal, porque eu falei, cara, não era, eu não esperava. Era um efeito que eu não esperava. Aí, conforme isso foi acontecendo, começaram a rolar convites. Entre esses, esse que eu dei a palestra semana passada, que na verdade é uma oficina terapêutica. Acontece todo mês aqui em Leiria, mas dessa vez foi sobre luto. Cada Uhum. mês tem um tema, e aí eu fui a convidada do mês. E eu falei sobre as lições que o luto traz. Porque, na verdade, quando a gente morre, já morreu, não tem- assim, né? A nossa morte é isso. Você faz alguma coisa antes, mas uma vez que morreu, acabou ali, É, né? Tudo bem, você pode acreditar que existe uma outra vida, tal, mas para essa vida, fim, né? Já sim, encerrou o ciclo. sim, Mas para quem fica, e aí, como é que faz com isso? exato. Que é uma bomba que cai na vida da pessoa. Parece, a minha irmã usa uma ilustração que eu gosto muito. Imagina uma estante cheia de livros, assim, cheia Hum. de livros, uma estante enorme, assim, até o teto, cheia de livros. Livros e lembrancinhas e badulaquinhos e tal. Ótimo. Agora imagina que alguém foi ali na sua sala, pegou essa estante e tacou no chão. Plau!
É. Isso é a notícia da morte de alguém que é realmente relevante na sua vida. Uhum. Né? Quando você recebe essa notícia, é como se a sua estante fosse jogada no chão. Sim. E aí você fica ali meio imóvel, meio estático, você fala, ai meu Deus, caiu, né? Assim, sabe, até meio sem reação. É. E depois você fala, puxa vida, eu tenho que levantar a estante, eu tenho que botar esses livros no lugar. Mas onde raios esses livros estavam? Eu não vou saber colocar todos no mesmo lugar. Aí você tem que olhar um por um. E aí você descobre que tem coisa que já não tem mais sentido. Tinha coisa que estava perdida, você estava procurando e você acha. Tem coisa que você olha e fala assim, meu Deus, por que que eu guardei isso mesmo? Entendi. Nossa. Né? E aí você é obrigado a fazer uma revisão daquilo, até para colocar as coisas no lugar. Mas não vai ser o mesmo lugar, vai ser um novo lugar. E o luto faz isso com a gente. Então, e nesse processo a gente aprende muita coisa. E foi daí que nasceu as lições que o luto traz. No Aham. fundo, é, não é romantizar o luto, não é Claro. isso, né? Não é também minimizar a dor, porque não é chegar e falar assim, ah, não, tudo bem, olha, a sua mãe estava velhinha, ia morrer mesmo um dia. Gente, Uhum. até é verdade, mas, cara, ninguém quer ouvir isso. É lógico. Assim, É. ninguém, ninguém se importa com isso, assim, de verdade. Ninguém quer passar por isso. Sim. Por mais que a gente saiba que é a ordem natural das coisas, né? Enterrar um pai, enterrar um avô, mas, cara, ninguém quer passar por isso. Sim. Sabe? Não faz É. sentido, né? Pra gente não é uma coisa natural. Então, o que eu percebi é que, né, com esses feedbacks, essas coisas, é que existe uma lição, existem algumas lições que a morte traz que melhoram o nosso hoje, Ah, que fazem com que o nosso hoje seja muito mais profundo, muito mais. Como é que eu posso dizer? vivido mesmo, né, Camila? Vivido, né? Aquela coisa assim, de Autêntico, pronto. saborear, né, os momentos. É isso. Talvez, né, seja isso. É. É isso. Eu acho que acho que a gente aprende a impermanência da vida faz com que a gente entenda o valor de cada momento. Coisas que a gente antes olhava e não prestava atenção, agora elas fazem toda a diferença. Uhum. Você percebe, como eu vi uma frase há um tempo atrás, que de repente a última conversa já aconteceu e você nem reparou. Exato. Quando você tem consciência disso, você valoriza mais, muito mais, cada conversa. Não em pânico, porque pode ser a Claro. última, mas na consciência de que se foi a última, tá tudo bem. Foi Você inteira, fez né? seu melhor. Foi inteira, com presença, com. É. Olha Exatamente. que coisa linda que você fala aí, olha só. Isso realmente, eu acho que se a gente, né, ouvir, quem ouvir isso aqui, né, essa conversa, e pegar só isso, sabe? Eu acho que já é um ponto que dá, sabe, muda a nossa percepção, né, de estar, de ser, de compartilhar, enfim, muito, muito legal, Camila. Que bom que tem você, né, que escreveu, que fala sobre isso. Como eu falei, né, o mundo está precisando realmente, porque nós somos morríveis, eu brinco, né? Horríveis. Enfim, quer dizer, e é isso. Ninguém sabe, né, o momento. Então, é muito legal. É que eu acho que assim, são duas coisas, eu acho que são duas preocupações diferentes, né? Por exemplo, outro dia eu fui fazer um exame e esse exame tinha que ter anestesia. Pronto. E aí, antes de entrar na anestesia, eu parei e pensei: e se eu morrer agora? Eu já fiz tudo o que eu queria? Eu cumpri meu propósito? Me deu um pânico porque eu descobri que não. Eu falei: meu Deus, não posso Entendi. morrer hoje. Não tá na hora. Muda a senha. É Né? Tipo, lógico. deu um pânico ali. Mas foi um momento de consciência, e esses momentos também são importantes. Sim. Né? Eu vejo que a gente se deixa engolir pela rotina,
Ah, do amanhã eu faço, do amanhã eu mudo, do amanhã eu encaro, do amanhã eu vejo. E às vezes não tem amanhã, É, né? isso. Vou citar Renato Russo, que pode ser uma coisa bem breguinha, né? Eu amo Renato Russo, tá? Também, Parênteses. também. Você é um filósofo. Não, é o que eu falo que às vezes, né? Mas eu amo, sei quase todas as músicas de cor, e tem uma que fala assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Exato. Que na verdade não há. E não há amanhã. Né? A gente teve uma amostra grátis do que é não ter amanhã quando começou a Covid. Exato. 20 de março de 2020, travou tudo, ninguém fazia mais nada, parou tudo. Foi uma amostra grátis de que o amanhã ele não é garantido. Exatamente. É, coisas como emprego, né? Ah, eu tenho emprego que me paga as contas. É importante ter emprego. É importante ser responsável. É importante o emprego, o trabalho que seja, né? É importante pagar as contas. É importante ter uma estrutura. Mas o quanto isso pode ser ou deveria ser uma desculpa ou uma limitação para você, estando infeliz e fazendo uma coisa sem sentido, permanecer naquilo eternamente. É, Você tem uma vida. O que você está fazendo com essa uma vida? Que é, você não sabe quando vai acabar. Porque não é como palito de fósforo que você acende, você tá vendo ele queimar. é, A vida não. exatamente. Né? Eu hoje tenho quase 44 anos. Eu não sei se eu vou morrer com 45 ou com 85. É, Ou com exatamente. 92, ou com 63. Entendeu? É uma coisa muito louca, mas a gente vive como se a gente não fosse morrer, né? E a gente parte da premissa que as pessoas ao nosso redor também não vão morrer. Exato. Então, É. a gente briga e a gente se permite dormir brigado. Olha que doideira. Porque a gente parte da premissa que é garantido que a pessoa vai acordar no dia seguinte. Isso não funciona assim. É, na verdade, a gente é assim, é cair na real, né? Vamos usar esse termo. A gente cair na real, exatamente. Mas assim, sem, como você falou, né? Sem ansiedade, sem essa coisa, é viver o momento mesmo e se integrar, né, com o acontecimento nesse eterno presente, porque é isso, é um presente mesmo. A gente vive aqui e agora. Daqui um É segundo isso. não sabemos, né? É exatamente É isso. isso. É isso. Meu pai fez 80 anos agora na segunda-feira e ele está no Brasil. Uhum, E nós não pudemos ir agora em julho ao Brasil, por N razões. Então, nós combinamos que vamos nos ver em setembro, porque em setembro nós vamos ao Brasil. E, aliás, eu vou estar na feira da Bienal de São Paulo, dia 13 de setembro. Quem Então, sabe essa é eu uma vou das lá, hein? coisas. Quem sabe eu vou lá, Ah, hein? já gostei. É, vai ser ótimo. Já Vamos, gostei. vamos falando, alinhando, quem sabe? Ah, Boa, muito bom, venha. E então, assim, a gente combinou, né, com meu pai, não, nós vamos fazer um dia, então, de aniversário, fora, né, do que ele está comemorando agora, em setembro. uhum, Meu pai é um cara super saudável, um cara que deve durar ainda mais uns 20, 30 anos, mas a minha mãe também era. sim, E aí, assim, segunda-feira liguei para ele, sim, porque não é que eu vou comemorar com ele ao vivo, que eu não vou comemorar com ele online hoje, sim, né? Então, e aí eu ouvi as histórias dele, perguntei, escolhi algumas coisas para dar para ele de presente, perguntei, ele não quis. hum, Eu falei, tá bom, então o que que você quer? Entendi que o importante era deixar ele feliz. claro. Imagina, coisas que eu não entendia antes de enfrentar uma morte. Uhum, exatamente. Então, assim, é isso. São conversas, são reflexões, são aprendizados que a gente pode trazer para qualquer nuance, para qualquer aspecto da vida, né? E para as relações, principalmente. Exatamente. É porque, assim, na verdade, a gente tem tudo aqui, né, nesse plano, para a gente estar bem, ser feliz, né, tal. E a gente cria, né, determinadas coisas que vai impedindo a gente realmente de ter todo esse conjunto, né, harmônico para que a gente realmente seja vivo, né, intenso nos nossos momentos. E é isso que eu digo, essa conversa nossa aqui tem, né, tem essa importância, né, de mostrar isso que você falou. É, assim, realmente eu fico empolgada, né, com o assunto, porque
Quando eu era criança, eu sempre também muito estudiosa, né, em buscadora, e eu falava assim, gente, eu devia ter nascido na Índia, porque aqui no Brasil o povo é um desespero tão grande com a morte, né? Porque na época eu vi uma prima minha, bem jovenzinha, o nenenzinho dela nasceu e não deu certo, né? Ele foi embora e aí foi muito desesperador. Eu falava, eu quero nascer, porque esse tema morte, eu acho que a gente precisa ter uma clareza em relação a isso, né? Para onde estou, para onde eu vou, se é que vou, aprofundar nisso também, porque está escrito em vários lugares, a vida é eterna, tudo bem, então o nosso corpo não é eterno, né? Então, assim, são corpos passados, não são vidas passadas, né? Como diz a Lu Gamache. É exatamente nesse sentido, Faz sentido. porque a vida continua, né? É um ato contínuo. Mas a gente entender isso e ver a forma, né, de, não de substituir, mas de entender que tudo tem uma razão, tem uma hora certa e tal, de assim, consciência, né? A ampliação de consciência. E muito legal a gente estar falando sobre isso aqui, né, Cami? E aí o seu Pois é, está próximo falando isso. livro, tá, você não vai Uhum. dar spoiler, mas vai ser dia 6 de agosto, né? Isso. A gente vai, lógico, tá junto lá na hora do seu lançamento, vai ser lindo, maravilhoso. E eu sei também que vai ser, né, algo que vai trazer muito aprendizado, muito insights, né? Para quem, eu falo que sempre assim, é para quem quer, né? Porque tá tudo lançado aí, né? Quem tiver Pois é. olhos para ver, vai lá e vai entender algo, né? É isso, é isso. Você está falando de consciência, né? E eu sei que seu livro também fala bastante sobre isso. É, é interessante, como você falou, né? A gente só tem, pensando na vida, né? Nesta vida como uma etapa, né? Porque afinal de contas é uma etapa da vida eterna, isso aqui é uma Sim, fase, vamos chamar assim. É, a gente precisa conhecer mais e melhor aquilo que nós somos, aquilo que nós controlamos, aquilo que nós influenciamos, aquilo que não está debaixo do nosso controle, da nossa influência. sim. Como nós, assim, uma das coisas que eu tenho aprendido é assim, quando nós temos clareza do propósito, do porquê que a gente está fazendo uma determinada coisa, é muito mais simples da gente enfrentar qualquer intempérie. Com certeza. Então, vou voltar para a morte, né? Porque era o nosso assunto original, mas quando minha mãe morreu, por exemplo, né? E claro, não é que houve sofrimento, houve dor, houve dificuldade, houve. Assim, foi uma montanha-russa, foi uma loucura total. Claro. Mas eu tive o privilégio de me despedir da minha mãe, porque em algum momento antes da partida dela, ela sabia e eu sabia. Hum, Então, nós tivemos essa oportunidade. E o fato de saber que aquilo era o que ia acontecer, por mais que as pessoas em volta, dando um contexto, né? Minha mãe tinha sim. um nódulo no pâncreas, Uhum. e aí, em princípio, era do tamanho de uma azeitona, e aí não tinha problema, aí veio a pandemia, e não sei o quê, ficou a pandemia e tal. E aí, a médica, quando deu uma acalmada na pandemia, em 22, a médica falou: não, olha. Precisa tirar, porque já está do tamanho de um ovo de codorna. Isso aqui pode virar câncer. Câncer no pâncreas é um horror. Uhum. Mas é tudo bem, porque na realidade a senhora é tranquila. É tranquila. Ela é muito saudável, a senhora é muito saudável, está com todos os exames maravilhosos, está tudo certo. Então, provavelmente a cirurgia não só vai dar muito certo, como a senhora vai, inclusive, recuperar muito mais rápido do que o previsto. Uhum. Isso sempre foi assim com a minha mãe. Minha mãe, qualquer coisa que ela passava muito rápido. Ela se recuperava fisicamente muito rápido. Então, para nós era garantido isso. Mas ela, de alguma forma, entendeu que aquele era o fim dela. Olha. E engraçado, ela começou a agir como se ela fosse morrer. Entendi. Ela, naquele momento, ela teve uma clareza em dezembro de 2021. Ela teve um sonho, eu não entendi bem, porque também agora não tem muito mais como entender, Uhum. mas foi isso. E aí ela começou, quando ela caiu a ficha, eu vou morrer,
Ela falou, não, então eu preciso me preparar. Então, o que que ela fez? Ela arrumou todos os documentos dela, ela reviu todas as roupas, ela organizou todas as coisas, ela deixou uma lista de senhas, Olha que perfeita. né? E ela começou a visitar as pessoas que ela queria ver mais uma vez. E aí, quando a médica pressionou, porque até então não tinha essa notícia da médica, a notícia da médica veio em maio. Uhum. Quando veio essa notícia da médica sobre a operação e vai operar sim, a minha mãe fez uma oração. Ela falou: Deus, eu queria ver minha filha uma última vez. Hum. Não me contou. E aí, no dia 4 de maio, ela me conta: olha, eu fui no médico, a médica falou assim, assim, assado, tá, 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 tá. E daquele momento me caiu a ficha. Eu falei: tem alguma coisa errada. Uhum. E conversando em casa, porque meu marido me viu, né, com aquela cara meio em choque. O que aconteceu? Aí expliquei. Aí ele teve. E é engraçado, né? Ter pessoas preparadas do lado não tem Exato. preço. Porque ele olhou pra mim e falou assim: não, mas espera aí. Vamos ter uma conversa séria agora. O que você vai fazer se sua mãe morrer? Falei, nada. Uhum. Não, nada não, né? Tipo, eu falei nada, depois eu pensei, não, nada não, porque se ela morrer, eu tenho que ir ao Brasil para enterrar. Porque eu sou filha única de sangue. Então eu preciso Uhum. estar lá. Aí pensei, nossa, mas é um absurdo, porque eu vou ver minha mãe, eu vou enterrar minha mãe, mas não vou ver ela em vida. Uhum. Aí quando eu dei aquela travada assim, ele olhou para mim e falou assim: muito bem, então agora você já sabe qual é o seu próximo passo, que dia você viaja. Que coisa boa. Consciente, né? Que coisa boa. Não, e de uma tranquilidade assim, Exato. Isso é que eu amadurecimento precisava naquele mesmo. momento, né? Tipo, É. e aí eu falei, mas não tenho dinheiro. Não, mas a gente vai arranjar dinheiro. Uhum. Não, mas eu não tenho férias. Não, mas vai arranjar férias. Claro. Em 15 dias eu embarquei, porque a minha mãe foi ser internada dia 22 de maio. Então aquela conversa foi dia 4, dia Uhum. 19 eu embarquei. Foram 15 dias de hotel, passagem, dinheiro, blá, 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 É. férias, blá, 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 loucura. 15 dias eu cheguei em São Paulo. Fiquei com ela 2 dias, porque eu cheguei à noite, né? Então eu fiquei dia 20, dia 21. Dia 22 eu fui com ela ao hospital passar o dia para interná-la. Então nós passamos esses dias. E nesse momento a gente teve essa conversa. Porque aí a gente sentou para tomar café e tal. E eu perguntei para ela: e aí? Você tá preocupada com a cirurgia? Ela falou: não, eu tô preocupada com depois. Olha. Por quê? Ela falou: ah, porque se for para ficar presa na cama, eu prefiro não voltar, não. Aí eu Hum. dei uma. Sim. Aí eu dei aquela travada, já ia brigar com ela, né? Tipo, como assim? Tá doida? Vai voltar sim. É claro, aí. Aí eu falei, por mim você voltava, mas eu percebo que você ficar na cama, travada, trancada, e ainda eu de longe não posso te dar assistência nenhuma, não consigo te levar, não consigo vir para cá, não faz, né? Seria Uhum. muito egoísmo da minha parte achar que isso seria uma boa solução. Então eu também entendo que, né? Infelizmente, talvez essa seja mesmo uma melhor, né? Se for esse o desfecho, é melhor que você realmente não volte, porque para você não ficar sofrendo. Claro, eu tô falando assim, mas em lágrimas naquela hora, né? As Imagina, duas se imagina. acabando de chorar. E aí a gente teve aquele momento de conversar, de se agradecer, Nossa, que de se lindo. abençoar, de se perdoar, de dar risada das coisas que a gente viveu juntas. E aí ela falou assim para mim, não, olha, se eu não voltar, você não precisa se preocupar, porque eu vou para casa do pai. Eu Que vou estar em lindo. casa. Que lindo. E aí é isso, a gente chorou, a gente conversou, a gente deu risada, pediu perdão, se perdoou e, enfim. Aí ela fez um testamento verbal de algumas coisas que ela tinha, só, né, just in case. Sim. Falei, tá bom, beleza, tá prometido, então é isso que vai ser, tá bom? Tá bom, beleza? Ótimo, resolvido. E aí, no dia seguinte, fomos para interná-la. Aí passamos o dia no hospital de Heliópolis, em São Paulo.
E aí ela operou no dia seguinte. Operou no dia seguinte, o médico falou, foi maravilhosa a operação, ela quase não perdeu sangue, não sei o que, não sei o que lá. Era para ela ficar uma semana na UTI, mas foi tão bom que eu quero que amanhã você já traga as coisas dela para ela ir para a Olha só. enfermaria, porque ela vai ser liberada amanhã da UTI. Vem no horário de visita da UTI para fazer a alta para a enfermaria. Beleza? Peguei todas as coisas que tinha que ir. No dia seguinte chego para entrar para fazer a internação. Entro na UTI e vejo minha mãe desfalecida, com os equipamentos em vermelho, gritando, e ela quase morrendo, né? Meu E eu Deus. falei, olha, alguma coisa tá muito errada, porque eu vim aqui para dar alta e o Aham. que aconteceu? E aí explicaram que o coração dela baixou muito, então ela teve um negócio chamado bradicardia, enfim, toda uma tecnicidade de coisas, Sim. né? Mas o ponto é que aquilo fez com que ela ficasse, então, uma semana no na UTI, depois ela sai da UTI, a gente ainda teve, né, e foi mesmo para a enfermaria. A gente teve uma última conversa lúcida, e nessa última conversa lúcida, eu falei para ela, eu falei, eu achei que você não voltava. Ela falou, menina, eu também achei que não. Nossa, que coisa. Mas foi o tempo também para ela se despedir de algumas outras pessoas. E foi isso. Enquanto eu estive no Brasil, ela ficou na enfermaria melhorando. Quando eu embarquei para voltar para Lisboa, durante o meu voo, ela teve uma hemorragia interna e piorou. E aí foi pouco tempo para que ela realmente morresse. Então, assim, tem tanta coisa que eu podia falar sobre isso, mas eu acho que saber o propósito das coisas, ou saber que as coisas estão no lugar, por mais estranhas que elas possam parecer, traz uma paz, traz uma Isso. tranquilidade, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar do peso, que é difícil de explicar. Uhum. Então as pessoas falavam assim: não, mas vamos crer que ela vai se recuperar, vamos crer que ela vai sair dessa, e não sei o quê. E eu falava: gente, eu só quero que aconteça o melhor para ela. Sim. E para mim, o melhor podia, inclusive, ser ela morrer. Mas eu até acho que eu tive essa possibilidade porque eu resolvi minha história com ela. Com certeza. Eu pude encerrar. Né? E eu vejo que tem pessoas que não tiveram essa oportunidade e sofrem muito mais do que eu sofri. Até hoje, claro, tem coisas que eu penso, meu, queria falar com a minha mãe, Aham. queria ligar para minha mãe, queria contar para minha mãe, sabe assim? É. Mas não dá, porque é isso, quer dizer, não tem esse espaço. Mas, por outro lado, a morte dela trouxe uma reviravolta na minha vida muito importante. E eu acho que ela, se pudesse, né, avaliar. A minha intenção é que ela, se pudesse olhar, que ela olhasse e dissesse assim: beleza, eu cumpri a minha missão. Aham. É isso, entendeu? Então, hoje eu olho e falo assim: tá bom, como é que eu honro essa memória? Não sofrendo, não evitando a dor também, não é isso. Porque também não é loucura, né? É. É. Mas lembrando que a vida segue e que vão ter momentos difíceis, vão ter momentos bons, enfim. Como que leva isso adiante do modo mais honroso, né? Um dos episódios que a gente teve foi que 6 meses depois da minha mãe morrer, seis não, 6, a gente se casou. Eu casei com Hum. meu marido. Então. Então, você vê as fotos, né, e os vídeos, parece que eu tô indo assim para batedouro, né? Ah. Choro, desesperado. Aham. Mas não era por causa dele, não era por causa de nada. É porque minha mãe então, não estava ali e tal, enfim, estava Entendi. toda a família e tudo, e não estava minha mãe, né? Sim. Então, é aprender a trazê-la para perto e trazê-la, quer dizer, não é aprender também, porque na verdade ela vive dentro de mim. Ela Exato. não deixou de estar, ela só não estava do lado de fora, ela passou a estar do lado de dentro. Uhum. Isso. É isso. Ai, que linda história, que lindo essa coisa de fechar ciclo
Isso aí são realmente, né? Como você falou, a dor vem, mas esse positivismo, né? Vamos falar sobre isso, que às vezes fala, não, vai dar certo, vai não sei o quê, e que na verdade é assim, é o melhor, né? Que você, como você falou, eu quero que o melhor aconteça, né? Isso realmente é amadurecimento, honrar, né? Mesmo, honrar pai e mãe, é a gente fazer o melhor que eles deram para nós, com a nossa vida, que eles nos, né, através deles, a gente recebeu vida. Então, é isso que eu vejo que é honrar a vida, né? Honrar mãe e pai. E esse livro, essa sua história, eu acho que não tem como ser mais do que isso, sabe? Assim, é honra mesmo, porque eu tenho certeza que de onde ela estiver, né? Ela está vendo que você está fazendo algo importante com esse seu aprendizado e para repassar mesmo, sabe? Para o mundo, para o mundo. Essa sua história é muito linda, viu, Camila? Que lindo mesmo, Obrigada. né? Eu tenho uma preocupação, né? Eu já falei disso, eu vou falar de novo, dessa romantização, assim, do luto, das perdas e das despedidas, né? Não é fácil. É que, assim, quando a gente fala de luto, e toda vez que eu escrevo sobre assunto, eu falo sobre assunto, existe um dilema, porque eu não quero trazer desgraça, peso, sabe assim, a anunciadora do apocalipse, não é isso, entendeu? Sim, sim, Mas eu também não quero entrar nessa vibe dessa positividade a todo custo, essa coisa tóxica. sim. Ao mesmo tempo que eu ouvi pessoas dizendo, ah, você é insensível porque você já resolveu, já passou, né? Uhum. Eu ouvi pessoas dizendo, não, mas você precisa se alegrar, porque agora ela morreu, ela tá bem, ela está curada. E é uma vergonha você estar triste. Uhum. Gente, mas É um processo não, natural, né? não, gente, não. Não, porque você não pode dizer que está difícil. Está difícil, sim. Não tem nada de desafiador, não. É difícil mesmo. É terrível. É deprimente, às vezes. É alucinante. Não tem nada de desafiador. É duro de verdade. Entendeu? É, Então, assim, essa necessidade da gente suavizar e romantizar as coisas traz uma dificuldade no nosso processo de amadurecimento para lidar com certos tipos de situação. Por exemplo, vou dar um outro exemplo que não está ligado com morte, mas tem a ver com luto também, que é o luto migratório. Volta e meia as pessoas conversam comigo. Ai, que bonito, você mora na Europa. uhum. Gente, é bonito morar na Europa, mas é bonito morar em qualquer lugar, desde que você esteja no melhor lugar. Exato. E as pessoas não entendem, assim, é normal, a pessoa que não tem essa experiência, né? Olhar e falar, ai, que lindo, que coisa chique, você mora na Europa. Uhum. É, mas, né? Aí a pessoa, não, mas qual que é o melhor lugar para se viver? Gente, não tem o melhor Não lugar. tem. É, Gente, não é porque eu moro na Europa que eu não fico doente, não é porque eu moro na Europa que eu não passo aperto de dinheiro, que não tem dificuldade. A pessoa, né, assim, tem essa visão romântica de que, uau, é é, maravilhoso. Tem um lado maravilhoso, tem um lado que é terrível, né? exato. Quando você sai do seu país e vai para um outro lugar e promove uma mudança desse tipo, você dá adeus a quem você era e Uhum. dá olá a uma pessoa que você vai se tornar ainda. Num país em que ninguém te conhece, que você não existe burocraticamente. É, Você não existe, você não tem nem documento. é, Então, se você for na polícia, você não existe. é, Entendeu? é, É uma loucura. É porque, né, a gente está acostumado, nasce, ganha um RG, agora ganha RG com CPF já, é maravilhoso. é, Né? Já vem tudo pronto, pá. é, Só que não. Quando você chega aqui, você não tem nada, o cara nem sabe quem você é, de onde você veio. Aqui a gente ainda mais ou menos fala a mesma língua, apesar de ser a mesma base, tem muito termo diferente e tal. é, Agora, quando você vai para Itália, para França, que foi que eu já vivi, nem a mesma língua você não fala, a mesma cultura, o mesmo pensamento, não tem nada a ver. Então é tudo completamente diferente. E aí é um sofrimento, né? É um olhar e fala assim, legal, é muito gostoso esse processo da novidade, do desafio, aham, né, dessa conquista, tal, mas ao mesmo tempo
As pessoas de onde eu deixei continuam casando, tendo filho, morrendo, né, Exato. separando, mudando de emprego, crescendo, e eu não faço mais parte de nada disso. Uhum. Eu simplesmente fui colocada para fora de tudo isso. Vírgula. Claro, a minha família dá notícias, a gente conversa, a tecnologia super ajuda e tal, É. mas não é a mesma coisa. Não é Uhum. a mesma coisa. Quando você está numa condição onde você está dentro do seu país, você tem um problema, você corre na casa de um parente. É, Quando você sai, você não tem para onde correr. exatamente. Você vai no hospital a primeira vez, é um desespero, você não sabe como começar a falar. Exato. Entendeu? Então, todas essas coisas e essas mudanças que a gente. Quanto menos a gente se abre a mudanças, mais difícil é de lidar com as mudanças que são. Que a vida nos empurra. Exato. Né? Porque quando nós promovemos mudança, nós temos consciência, nós promovemos mudanças nas nossas vidas, nós estamos nos preparando para fazer mudanças cada vez maiores, mas também para lidar com mudanças que são nas quais nós somos jogados. Exato. E assim, não tem jeito, vai mudar, porque tudo muda. Com Tudo certeza. muda. E a Com gente não certeza. controla quase nada. É verdade. É. Eu ouso dizer quase assim, que não controlamos nada. Não, na Nada. verdade, Nada. né, sim. Vamos dar uma, né, Né? uma ajuda aqui para a gente ficar melhorzinha. A gente controla alguma Não é? coisinha. A gente dá um, É, é, né? Mas não, a gente não controla e assim, é muito louco porque a gente vive como se a gente pudesse controlar tudo. é, E de novo, voltando para a história do luto ou até das relações, né? A gente parte da premissa de que a gente sabe tudo, de que a gente sabe como a pessoa está se sentindo, de que a gente sabe quando a gente vai morrer, quando a pessoa vai morrer, de qual é a próxima chance. E não, e na verdade não. é, Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a primeira coisa é entender o quanto a gente é frágil, exato. vulnerável, É, né? é, Frágil, quanto a vida é um sopro, quanto a nossa vida é um sopro. exato. Quanto a gente dá as coisas por garantido, mas na verdade não é. Qual que é o próximo passo? E por que não também começar a olhar esse próximo passo com satisfação ao invés de terror? Exato. É isso mesmo. Né? Olhar e falar assim, ok. Quais são as oportunidades que esse próximo passo me traz? É isso mesmo. Então, é isso. Nossa, a gente, assim, eu passaria horas aqui conversando com você, né? Mas a gente tem que realmente, já estamos chegando, acho que no final, e tudo isso, né? Esse conjunto aqui da nossa fala, eu vejo que é uma entrega realmente muito especial, né? Que a gente está fazendo aqui. Espero que mais pessoas, né, ouçam realmente. Vocês aí, ó, entrem no canal, compartilhem, né, se inscrevam no canal. Eu quase não falo isso aqui, mas assim, lembrei agora. Porque eu acho que assim, é muito legal e relevante essa conversa. E aí, Camila, então, a gente já indo para o final, eu queria assim que você desse deixasse uma mensagem, mais ainda do que você já deu, né, aqui. Mas assim, uma bem mais direta, especial para quem nos ouvir depois, te ouvir, né? Enfim, Olha, se eu pudesse deixar só uma mensagem, eu resumiria em flores em vida. Quando as pessoas morrem, uma das coisas mais simbólicas é a gente mandar flores. sim, No caixão, né? As coroas, não sei o que e tal. Ou aqueles discursos bonitos que tem que ser feitos também, né? claro, As homenagens depois da morte também tem que ser feitas. Não para o morto, mas para quem ficou, porque é importante, consola, ajuda a pessoa que fica a lidar com aquilo. Mas a gente precisa cuidar mais das flores em vida. As flores na morte, elas têm que ser só uma continuação de um hábito em vida. sim, olha, E flor não é necessariamente uma flor, flor pode ser também, né? Mas às vezes é um bilhetinho, às vezes é um abraço, às vezes é trazer um suco, um café, entendeu? Às vezes é propor um passeio, às vezes uma coisa pequena, é olhar para a pessoa sem
esperar da pessoa o que ela pode te dar Uhum. e olhar para aquela pessoa como uma pessoa. E falar assim, como é que eu faço o seu dia melhor hoje? Eu quero te honrar hoje. Como é que eu posso te honrar? Quero te dar flores em vida. Isso muda tudo. Muda. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, era essa só mesmo. Então, já deixou essa linda mensagem. E a gente, assim, não pode nem dar continuidade aqui, porque eu acho que a gente tem que fechar com isso, sabe? Adorei essa conversa nossa, Camila, e é isso, flores em vida. Eu acho que a gente precisa. Nossa, eu tô, assim, realmente até arrepiando aqui, de verdade. É impactante, é forte essa fala, tudo que a gente conversou aqui. Então, Cami, muito, muito, muito obrigada, viu? A Eu que gente agradeço. estamos aí Eu que eu agradeço. entrando agora, né, nessa coisa de escritora, então a gente vai estar aí nessa estrada, vamos trilhar algumas vezes juntas, né? Espero que ainda Boa. por mais tempo e que hoje, né, o lançamento aí de seu esposo seja também vá para o mundo e o seu próximo lançamento também, porque são conteúdos que eu sei que vão fazer a diferença. Amém. Então, a gente se vê por aí. Muito, muito obrigada. Obrigadíssima pelo convite, pela oportunidade, pelo bate-papo e que muito mais gente possa não só contribuir com esse canal e se inscrever e curtir, compartilhar, mas que também possa trazer mensagens Com para que certeza. para que esse contexto ele continue crescendo. É importante ter canais como o teu, né? Para que a gente possa cada vez mais ter acesso a mensagens relevantes. Então, muito obrigada, viu? Então De tá. coração. Até breve. Até sempre. Até breve. Tá bom? Beijo. Beijo.